A avó escondida manteve netos em porão para fugir de pai violento. Segredos escuros. A velha casa da fazenda rangia como uma criatura viva, guardando segredos sob suas tábuas de madeira. E os ecos de risadas há muito esquecidas. Ivana sabia que ali, entre paredes cobertas de retratos empoeirados, estavam as marquinhas de sua história familiar. Mas o que ela não podia imaginar era o que a esperava, montando a coragem em seu peito. Decidiu explorar o porão. Um lugar que sempre foi cercado de mistério, coberto por uma luz fraca e muita poeira. A porta relutante gemeu enquanto ela empurrava, expondo um mundo de sombras. O cheiro de mofo e terra batida a envolveu. As caixas empilhadas eram monumentos de um passado que apenas lhe contavam lembranças perturbadoras de uma infância marcada por um pai violento. As palavras saltavam das páginas, uma confissão crua sobre medo e silêncio. Cada frase parecia ressoar nas paredes do porão. Nos escondíamos, eu e minha mãe, quando ele chegava. O porão era nosso refúgio. Ivana sentiu um nó na garganta. Lembranças de sua mãe rindo e cozinhando na cozinha, como se a tristeza nunca tivesse feito parte dela, começaram a desvanecer. E se Beatriz sempre tivera que viver sob o peso de um passado sombrio, espantou-se ao pensar que talvez sua avó soubesse muito mais do que deixara transparecer. Um ruído, como um sussurro de vozes, a fez parar. O silêncio se tornava ensurdecedor, como se as paredes revelassem suas verdades. Ivana sentiu um aperto no peito, um impulso de compreender. O que mais poderia estar escondido? Os fantasmas do passado dançavam em seu redor, enquanto ela rapidamente folheava as cartas, ansiosa por mais revelações. A luz que entrava pela pequena janela iluminava o rosto tenso e angustiado de Ivana. Nas cartas, mentes de amuletos, de heranças que poderiam ser mais do que objetos físicos. Uma colcha, uma prenda de suas avós, que prometia proteger. Mas o que essa proteção realmente significava? Precisava saber. Uma sombra de incerteza crescia dentro dela, enquanto a realidade se tornava mais pesada, e entre lembranças de risadas e receitas antigas, o medo se instalava. A figura de Dona Lourdes emergia, agora como guardiã de segredos que pareciam insuportáveis. Ivana percebeu que cada objeto, cada cheiro, cada som poderia estar carregado de uma história que mudaria tudo o que conhecia. Perguntou-se se a avó sabia, se havia feito opções para poupar a neta de um legado pesado. Ei! Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ivana estava paralisada. As cartas em suas mãos agora pareciam uma bomba, prestes a explodir. O peso das palavras de sua mãe a esmagava. Sombras dançavam ao seu redor. Mas, de repente, um barulho alto cortou o silêncio do porão. Um estrondo, como se algo tivesse caído. O coração dela pulou no peito. Quem está aí?
A voz de Dona Lourdes ecoou pela casa, carregada de uma urgência inesperada. Ivana segurou a respiração, sentindo frio na espinha. O que sua avó estava fazendo ali em cima? O som do aviso fez seu coração acelerar ainda mais. Algo estava errado. Sem pensar, Ivana apressou-se para o topo da escada do porão. A porta estava entreaberta e ela empurrou, revelando a sala iluminada pela luz do dia que entrava pelas janelas. Mas a expressão de sua avó estava pálida. Ao lado dela, um homem que Ivana não reconheceu, mas que tinha o olhar intenso e familiar. O mesmo olhar que ela sempre viu nas fotos antigas de seu avô. Dona Lourdes, quem é ele? Ivana perguntou, a voz tremendo. O homem desviou o olhar, como se estivesse carregando um fardo. É alguém do passado, meu amor. Dona Lourdes respondeu, seus olhos marejados. Alguém que não devia estar aqui. Ivana franziu a testa. Que segredo essa mulher guardava por tanto tempo? O ar estava pesado, e todos na sala pareciam esconder algo. Uma tensão insuportável carregava cada palavra. Não, avó! Eu preciso saber a verdade! Exclamou Ivana, irritação misturada à angústia. Essas cartas estão cheias de dor. Você sabia do que minha mãe passou? Dona Lourdes passou a mão pela testa, como se quisesse afastar lembranças. O homem então tomou a palavra. Ivana, há coisas que nem todos têm coragem de enfrentar. Sua mãe decidiu proteger você de um legado e eu não sou o único a ter sido mantido em segredo. O que ele estava dizendo? Os olhos de Ivana se arregalaram, enquanto o homem, com um movimento hesitante, mostrou uma foto desgastada. Esse sou eu, antes de tudo acontecer. E lá estava ele, um jovem com um sorriso que promovia uma estranha familiaridade. Você é o irmão da minha mãe? Ivana balbuciou aturdida. Dona Lourdes fechou os olhos, uma lágrima escorrendo por sua bochecha. Não era para você saber. Havia tanto mais, o homem murmurou. Fui expulso da sua vida, mas não da sua história. Um erro impediu que você conhecesse a verdade. Eu fui embora para salvá-las. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Então, tudo isso, a violência, o medo, tudo estava ligado a você. Ivana quase gritou. O homem tentou se aproximar, mas Dona Lourdes o deteve com um gesto protetor. Não! Tudo era para proteger você e Beatriz. O que eu fiz fez parte de um amor proibido, uma escolha, nossa escolha. Que ela estava dizendo? Um amor proibido? Ivana sentiu uma raiva fervilhar dentro dela. As memórias de sua mãe a abraçando, de Dona Lourdes contando histórias, estavam se desfazendo em um emaranhado de mentiras e segredos. Se você realmente se importava, teria falado. Nunca me deixou entender a dor que ela carregou. Dona Lourdes parecia pequena, derrotada ali no chão da sala. O homem ficou em silêncio, seus olhos expressando uma tristeza profunda. O passado deles estava desmoronando diante de Ivana. Um turbilhão de emoções consumindo-a. O que mais você esconde? Está tudo aqui dentro, não está? E justo naquele momento, um grito ecoou pelo ar, vindo de fora da casa. Um som urgente, rasgando a realidade já estonteante de Ivana. O caos pareceu invadir o ambiente. O que mais poderia acontecer? As paredes da casa pareciam respirar, e Ivana sabia que os segredos de sua família estavam apenas começando a se revelar. Oni! Ela gritou, apontando para a janela. A imagem que se desenrolava lá fora a fez sentir um frio na barriga. O passado não a abandonaria facilmente. Ele estava prestes a cobrar o preço. Ivana ficou em pé, paralisada. O grito vindo de fora a atingiu como um raio.
A tensão no ar era palpável e ela olhou rapidamente pela janela. Lá fora, a cena que se desenrolava fez sua respiração falhar. Um grupo de pessoas se reunia em torno de uma ambulância e os gritos se tornaram mais altos. Algo horrível havia acontecido. Quem é? Dona Lourdes rugiu, sua voz tremendo, mas a expressão de Ivana ainda estava fixada na janela. Um homem ao lado de sua avó se virou, uma sombra de preocupação cruzando seu rosto. É sua mãe! Exclamou. O que aconteceu com Beatriz? Ivana sentiu um nó no estômago. Beatriz! O desespero começou a se infiltrar nas fissuras de sua coragem. Ela não pode! Balbuciou, a voz mal saindo. O homem avançou, um olhar intenso em seus olhos. Eu preciso de você, Ivana. O passado está voltando! Mas talvez você ainda não saiba tudo. Mas Ivana já estava em movimento, correndo, subitamente motivada por um instinto que não compreendia. A porta da casa estalou quando ela a empurrou, saindo para o sol ofuscante e os sussurros chocados da multidão. Ele estava certo. O passado estava surtindo como uma tempestade, e ela precisava descobrir o que estava acontecendo com sua mãe. A primeira coisa que viu foi uma maca sendo levada para a ambulância. O coração dela disparou, e ali estava Beatriz, pálida como uma folha seca, com um orifício de curativo na cabeça. A atenção da multidão estava dividida entre o horror e a curiosidade, mas tudo que Ivana conseguia ver era sua mãe. Naquele segundo, o mundo não importava. Não, não, não! Ivana gritou, avançando em meio aos olhares. Ela se aproximou da ambulância, suas mãos tremendo enquanto tenta tocar Beatriz. Mas um paramédico a deteve. Desculpe, você não pode! Eu sou a filha dela! Gritou Ivana, sua voz ecoando, implorando para não ser impedida de estar com a mãe. A adrenalina pulsava nas veias e ela se lançou à frente, passando por cima da barreira de cordões. Beatriz abriu os olhos, um vislumbre de consciência. Mas a confusão pairava sobre seu olhar. Ivana! Ela murmurou, uma fraqueza em sua voz. As palavras desta vez falharam em alçá-las para longe do abismo. Eu não consegui. A expressão de Ivana se contorceu de dor. O que você não conseguiu, mãe? E num instante, Beatriz estava prestes a dizer algo, mas então seus olhos se arregalaram e ela ficou novamente inconsciente. Uma onda de pânico a atingiu. Ivana pediu ajuda, mas o caos a cercava. Dona Lourdes chegou em um estado de desespero. Não! Ela gritou. Mas Ivana sentia que algo ainda mais profundo se desenrolava. O homem misterioso estava ao seu lado, e antes que ela pudesse perguntar mais, ele se aproximou, seu tom sério. Ela seguiu o mesmo caminho que eu, o mesmo caminho que nós tentamos escapar. É agora a sua chance de saber, disse ele, e seu olhar a penetrava profundamente. Ivana olhou para o chão, de repente percebendo que tudo estava interligado. As cartas, a história da mãe, o homem diante dela. O que mais você sabe? Que segredos estão escondidos aqui? E naquele momento, enquanto a ambulância partia, um diário manchado de páginas amareladas escorregou da mochila ao chão, quase como se tivesse sido deixado de propósito. O nome na capa a fez tremer. Beatriz. A história estava apenas começando a se revelar, e a verdade sobre sua família implode na mente de Ivana como fogos de artifício. Quando ela apanhou o diário, o contato do papel fez um calafrio percorrer sua espinha. O que mais estava preso nas palavras ali
entre a fragilidade e o amor. O passado a estava chamando, e agora sabia que não havia como voltar atrás. Enquanto corria de volta para casa com o diário em mãos, sentiu uma nova urgência. Era preciso desvendar o que estava oculto nas páginas e descobrir se o amor de sua avó realmente protegia ou acobertava algo monstruoso. E mais do que isso, se o homem que a observava tinha um papel que ela nunca poderia imaginar. Dona Lourdes ficou ali, observando de longe, um peso nas sombras de sua expressão. O que mais teriam escondido? O que as cartas e agora o diário iriam desvelar? Tudo isso era apenas o começo. Ivana segurava o diário de Beatriz com ambas as mãos, seus dedos tremendo ao tocar a capa desgastada. Aquela conexão com sua mãe era tudo o que ela precisava, mas a urgência a puxava para mais perto da verdade. Sua mente estava em turbilhão. O homem à sua frente, misterioso e conhecido, parecia absorver cada movimento seu, como se soubesse que a resposta estava próxima. "Precisamos entrar", disse ele, sua voz imperturbável, quase como um sussurro que não se atrevia a romper o silêncio fervente do momento. Ivana olhou para a ambulância, onde os paramédicos tentavam estabilizar Beatriz. Um nó fez seu estômago revirar. O passado estava fazendo seus últimos esforços para se esconder. E ela não iria deixar isso acontecer. A necessidade de compreensão a empurrou para o interior da casa. "Vamos!" gritou Ivana, e começou a correr de volta. O homem a seguiu, os passos pesados ecoando atrás dela. Ao entrar, a porta bateu pesada, quase como se quisesse engolir as memórias que continuavam a flutuar pelas paredes. O porão parecia chamá-la, um sussurro quase familiar ecoando em seus ouvidos. Com o diário firme em mãos, Ivana se sentou no chão cercada pelas caixas empoeiradas, todos os tesouros de um passado esquecido. Ela começou a folhear as páginas amareladas, cada linha pulsando com a dor e a esperança da vida de sua mãe. Então, algo chamou sua atenção. Uma passagem específica, escrita com uma letra conhecida, mas pela primeira vez reveladora. "As marcas da minha vida sempre estiveram ligadas a ele. Nosso pai, ele não é quem todos pensam que é." Ivana parou. A mistura de emoções a atravessou como um choque de eletricidade. "O que significa, mãe?" murmurou para si mesma, o coração acelerando. Nesse momento, a figura do homem diante dela se tornou mais intensa, seus olhos escuros brilhando numa intensidade alarmante. "Eu posso te dizer quem ele realmente é", ele começou, a voz baixa e grave. "Mas você precisa estar preparada." "Quem você é, na verdade?" Ivana questionou, sentindo a ira e a curiosidade se entrelaçarem. A resposta parecia uma bomba prestes a explodir. "Eu sou o irmão da sua mãe, mas também sou filho legítimo de Dona Lourdes." Ele revelou, cada palavra como um impacto que reverberava pelas paredes do porão. "Eu sou fruto de um amor que não deveria existir, e minha existência foi mantida em segredo para protegê-las de um pai que não só era violento. Ele era perigoso. Um criminoso que escolheu a verdade da sua família como um jogo." Ivana ficou paralisada, uma onda de emoções assolando-a. A imagem do avô, sempre distante, ganhava um novo contorno, um novo peso. "Por isso ela te escondeu." Ivana ficou sem ar. "Por medo dele?" "Sim, Ivana. Ao me expelir da família, sua mãe achou que protegeria você e a avó. Mas, na verdade, a proteção dela também se tornou uma prisão. O peso dos segredos sempre foi o mesmo. E agora,
Agora ele está de volta! Um grito rompeu o ar, uma nova voz se elevando acima do caos, a voz de Beatriz. Ivana e o homem correram para fora, seus corações disparados, apenas para ver sua mãe sendo empurrada na maca, agora mais pálida do que nunca. Os olhares chocados da vizinhança se concentraram na cena, mas Ivana sentia algo mais, algo perturbador. Então, uma figura emergiu entre a multidão. Um homem, de pé à sombra da árvore, com traços que carregavam uma familiaridade perturbadora. O olhar dele era sedutor e ameaçador ao mesmo tempo, puxando Ivana como um imã. Finalmente chegou a hora. Quem é você? Ivana gritou, a raiva e o medo se misturando em seu peito. O movimento da multidão parou. Todos a observaram e um murmurinho emergiu. O passado era uma sombra que já não poderia ser ignorada. Eu sou a razão pela qual sua família foi quebrada. E agora você vai conhecer a verdade que eles tentaram esconder por tanto tempo. Ele disse, um sorriso distante em seus lábios. Com a adrenalina pulsando em suas veias, Ivana se sentiu à beira de um abismo. Um choque se formando na base de tudo o que conhecia. O diário de sua mãe, a história contada, agora se tornava um labirinto de mentiras e traições. A verdade estava se aproximando, e cada segundo que passava se tornava mais insuportável. Enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar, Ivana percebeu que sua busca pela verdade tinha acabado de começar. Quais segredos ainda permaneciam escondidos? E mais importante, Ivana estava paralisada, com os olhos fixos no homem misterioso à sua frente. Sua mente mal podia processar o que ele acaba de dizer. Ele era irmão de sua mãe. Irmão e avô, um homem desconhecido, uma sombra em suas memórias. Agora revelou-se como parte de uma história terrível que se desenrolava diante dela. O peso da revelação a deixou tonta, mas seus pensamentos foram interrompidos por um grito angustiado de Beatriz. Como se a desconexão entre o que estavam prestes a revelar e a realidade em que estavam se tornasse insuportável. O homem hesitou. Mas antes que pudesse explicar mais, uma onda de confusão atravessou a multidão que cercava a ambulância. O que era isso? O horror crescia. É melhor entrarmos, ele disse, sua voz carregando uma urgência. Ivana não hesitou. Com o diário de Beatriz esmagado em sua mão, ela se movia como um ímã em direção a uma verdade que estava prestes a despencar. Uma vez dentro, fechou a porta, sentindo a segurança das paredes familiares. O porão pareceu chamá-la. A poeira dançava na fraca luz que entrava por uma janela pequena, como se o próprio lugar estivesse segurando a respiração. Você está pronta para ouvir o que realmente aconteceu? O homem questionou, enquanto suas mãos nervosas brincavam com uma corrente. Ivana assentiu, sua determinação aquecendo o vazio que as revelações anteriores deixaram em seu peito. O homem tomou um fôlego profundo. Se vocês soubessem de quem eu sou realmente, não teriam feito todo esse alarde. A tensão subiu, e a voz dele, por um breve instante, parecia quase familiar. Dona Lourdes não é quem você pensa que é. What? Ivana exclamou, o coração acelerando. Não pode ser. Ela não é sua avó, Ivana. Ela é sua mãe. As palavras pairaram no ar como um rugido ensurdecedor. Ivana sentiu seu estômago revirar. O calor da revelação se transformou em um frio cortante que a envolveu. Você está mentindo! Não faz sentido! Eu juro que é verdade. Você vai encontrar a prova nas cartas que sua mãe deixou para trás. Mas não é apenas isso.
Ela estava tentando proteger você de um passado ainda mais sombrio. A revelação sobre Dona Lourdes a fez tremer. Um nó se formou em sua garganta. Desesperada, ela olhou ao redor do porão, como se as paredes pudessem lhe oferecer respostas, se isso for verdade. Então quem sou eu? O que aconteceu com meu verdadeiro avô? As perguntas gritavam dentro dela, enquanto a verdade de sua identidade parecia se desintegrar em suas mãos. Ele foi morto. Sua mãe o escondeu por segurança e não queria que você soubesse. Mas tudo mudou com a volta da sua história. Eles estavam juntos, lutando para escapar de uma vida que não era deles. Dona Lourdes sempre foi a heroína, mas sua voz falhou, como se uma barreira se formasse entre ele e as lembranças. Mas o quê? Ivana gritou, seu sentimento de perda se transformando em fúria. Diga-me a verdade antes que seja tarde. Ele não foi um homem mau, mas fez escolhas ruins. E isso acabou levando-se para um caminho que quase destruiu todos. Você não entende, Ivana? Havia um amor, sim, mas também um crime passado. Aquelas palavras a atingiram como uma marretada, construindo a imagem de um passado sombrio, envolvendo a família em um labirinto de mentiras. O que você quer dizer com isso? Que crime? Ele era envolvido com pessoas perigosas e seu nome era algo que Dona Lourdes desejou para sempre esquecer. A voz dele vacilou enquanto ele segurava a corrente mais forte, os olhos fixos nela, tentando transmitir um peso que ele mesmo carregava. Mas se ela não é minha avó, quem sou eu então? O que mais está escondido? As palavras escorregaram de sua boca, uma mistura de desespero e confusão. O seu olhar penetrante dele se tornou sombriamente familiar, como se ele estivesse ligado a um passado que Ivana ainda não podia ver. E nesse momento, enquanto a tempestade de grupos aumentava do lado de fora, um vintage rádio empoeirado que estava esquecido no canto do porão estalou e começou a tocar uma antiga canção do passado. O som interrompeu tudo, como uma mágica. Ivana se virou e viu um envelope escrito à mão preso entre as tábuas do piso. Ela se aproximou e, emendo, puxou o envelope. Seu coração disparava enquanto abria, revelando uma carta amarelada com uma caligrafia que reconheceu. O tempo pareceu parar. Dona Lourdes seria responsável por aquilo? O conteúdo a deixou sem palavras, a história se desdobrando em sua mente como um filme. Se aquelas palavras, junto com a identidade perdida do irmão, e os segredos revelados fossem apenas o começo de um grande crime que cruzava gerações, o que mais ainda estava por vir? O passado a chamava e as respostas estavam prestes a ser reveladas de uma forma que poderia estremecer os alicerces de sua vida. E quando ela estivesse pronta para conhecê-la, tudo poderia mudar para sempre. Ivana segurava o diário de Beatriz com ambas as mãos, sua respiração pesada, enquanto abria a carta amarelada. A letra familiar era como um eco do passado, cada palavra carregando o peso de segredos não revelados. O silêncio no porão parecia amplificar seu coração disparado. E enquanto sua mente tentava processar os desdobramentos, outras vozes ecoavam no lado de fora. Ela sentiu um frio na espinha, mas não podia desviar o olhar daquelas palavras. As marcas da minha vida sempre estiveram ligadas a ele. Nosso pai, ele não é quem todos pensam que é. Aquela frase dançava em sua cabeça, provocando confusão e angústia.
Mas antes que pudesse pensar mais, uma batida forte na porta interrompeu. Ele olhou para a porta, quase como se esperasse que alguém a arrombasse a qualquer momento. Esperar o quê? O que você sabia sobre meu pai? Perguntou Ivana, a frustração tomando conta dela. Mas ele parecia hesitante, como se parte dele quisesse contar, mas algo o detinha. Então, uma voz conhecida cortou o ar. Ivana! Era Dona Lourdes. A voz dela carregava um aviso urgente. Sair daí! Agora! Instintivamente, Ivana caminhou até a porta, mas o homem agiu rápido, puxando-a para longe. Não! Você não pode confiar nela. Ela sabe mais do que diz. Pare! Você não tem o direito de me afastar dela! Gritou Ivana, sentindo a intensidade da situação crescendo. O homem olhou nos olhos dela e, por um momento, a conexão entre eles parecia visceral, como se o destino estivesse entrelaçado de maneira inexplicável. Dona Lourdes finalmente entrou, seus olhos carregados de desespero. Ivana, escute! Não é hora para brigas. Precisamos sair. Ele pode nos encontrar. Uma mordaça de medo fechou-se ao redor do peito de Ivana. Quem, avó? Quem pode nos encontrar? Mas antes que uma resposta chegasse, o som de vidro quebrando ecoou do lado de fora. Os vizinhos começaram a murmurar em alarmes, e a multidão se aglomerou. Olhares de medo e curiosidade preenchendo o ar. Ivana se virou para o homem. Você sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo com minha mãe? Sim, ele respondeu, sua voz tensa. Mas você precisa entender, Ivana, que o passado nunca ficou para trás. Teu avô não era o que parecia, e nem o que Dona Lourdes contou. Ele era parte de algo muito maior. Só me diga a verdade. Ivana praticamente implorou, a dor nas palavras quase visível. E então, como se o destino estivesse pronto para revelar mais do que ela estava preparada para suportar, um grito cortou o ar. Ouvindo a voz familiar e desesperada, Ivana sentiu seu coração parar. Não! Alguém me ajude! Ivana! Era Beatriz. O som rasgava o espaço entre elas, uma mistura de desespero e pânico. Ivana não conseguiu resistir. Ela correu para fora, o diário ainda em suas mãos, incapaz de deixar as palavras que poderiam mudar tudo. Assim que entrou, viu sua mãe sendo retirada da ambulância. Uma cena de horror ao redor. O pânico na multidão parecia como um filme congelado. Mas quando suas mãos tocaram a pele pálida de Beatriz, algo inesperado aconteceu. Na bolsa da mãe, algo caiu no chão. Um pequeno bilhete branco que se desdobrou. Intrigada, Ivana se apressou para pegar. As palavras estavam escritas em uma caligrafia que não reconhecia. Mas o conteúdo fez seu estômago revirar. Desculpe o que eu fiz. A verdade está escondida sob a colcha antiga. Um filho não é quem você pensa. Eu nunca quis que você sofresse. Num instante, a realidade pareceu desmoronar ao redor dela. Ivana, não! Gritou Dona Lourdes. Mas estava tarde demais. A verdade pulsava ao redor. E as consequências daquele bilhete abriram uma caixa de Pandora que nem mesmo o homem misterioso podia explicar. Quem era realmente seu pai? O que mais estava escondido debaixo da colcha? Durante anos, Ivana aceitou a versão que lhe foi dada, mas agora as perguntas estavam se aglomerando como fantasmas do passado. E enquanto a multidão sussurrava, a luz do sol se escondia atrás das nuvens escuras, como se pressentisse o caos que estava prestes a surgir. O passado se revelava como um labirinto sem fim,
E Ivana percebeu que, para descobrir a verdade, ela teria que decifrar não apenas quem eram seus pais, mas o que realmente aconteceu entre eles. A dor do desconhecido a envolvia, mas a certeza de que as respostas estavam ao seu alcance alimentava sua determinação. O que mais ela descobriria? E, acima de tudo, poderia lidar com as revelações que prometiam mudar não apenas sua história, mas como ela via aqueles que sempre amou. Ivana estava em estado de choque. O bilhete em suas mãos tremia junto com seu coração. Desculpe o que eu fiz. A verdade está escondida sob a colcha antiga. Um filho não é quem você pensa. Eu nunca quis que você sofresse. As palavras da mãe ressoavam em sua mente, martelando como um tambor ensurdecedor. Um filho? Um filho não é quem você pensa. O que isso queria dizer? A sensação de desamparo cresceu, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Os gritos de Beatriz ecoavam ao seu redor, mas ela estava paralisada, os olhos fixos no bilhete. A multidão ao seu redor começava a murmurar em confusão, fazendo com que olhares de uma nova luz se voltassem para ela. O homem misterioso se aproximou, seu semblante sério, como se entendesse a profundidade do que estava prestes a ser revelado. Você precisa sair daqui, Ivana, ele repetiu, mas ela não conseguia desviar o olhar. E antes que pudesse responder, um barulho forte cortou a atmosfera. Uma batida na porta da frente retumbou, seguida de vozes altas e apressadas. Esses são os policiais! Alguém gritou na multidão. O nervosismo se espalhou, como fumaça em uma sala trancada. Ivana levantou-se abruptamente, o bilhete escorregando de suas mãos e caindo no chão. O que está acontecendo? Gritou uma mulher da vizinhança, olhando para Ivana. O olhar dela refletia preocupação e curiosidade, uma mistura que a deixava ainda mais irritada. Alguém teve a coragem de desenterrar segredos que deveriam permanecer enterrados. Uma voz carregada de reprovação ecoou entre os vizinhos. As palavras a atingiram como um golpe. Não eram só os segredos da família, mas da comunidade também. A vergonha começava a se espalhar. Ivana não se importava com os olhares julgadores. Estava focada no homem. Quem é você para me dizer o que fazer? O que você sabe sobre tudo isso? O homem hesitou, o olhar perdido por um momento antes de se recompor. Eu sei que a verdade pode salvar ou destruir. E sua mãe? Bem, ela tem um passado mais sombrio do que você imagina. Ele não é quem pensaram que era. Mais gritos. Beatriz estava sendo levada para a ambulância e o desespero a atingiu em cheio. O que mais poderia ser escondido? Os segredos se acumulavam em sua mente. Como um quebra-cabeça sem solução. Precisamos sair agora! O homem insistiu, puxando-a para longe. A urgência dele ficou estampada em sua expressão. Mas quando Ivana estava prestes a ceder, Dona Lourdes apareceu, ofegante e pálida, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Ivana, você não entende? Acolher esse segredo só vai trazer dor. Ela implorou, de olhos úmidos e voz trêmula. Você não conhece a história completa. O que você acabou de descobrir era para você estar protegida. Ivana hesitou, seu coração batendo forte. Zip! Zip! O que você sabe, avó? O que está escondido na colcha? A tensão na sala era palpável. Todos os rostos ao redor em estado de expectativa, íntimos da verdade, mas ainda assim afastados.
como se estivessem protegendo algo muito frágil. Mas antes que Dona Lourdes pudesse responder, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Um homem alto, com a cabeça baixa e olhar sombrio. Ele vestia um casaco escuro, e seu semblante causou um arrepio em Ivana. Era ele, o homem que nunca conheceu, seu avô. "Chega!" ordenou, sua voz cortante. "É hora de parar com essa farsa." O ar ficou pesado, como se todos à volta retivessem a respiração. Ivana, ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma intensidade que parecia atravessar o tempo. "Você precisa saber que tudo o que sua mãe fez, tudo, foi por você e por mim. O mundo ao redor dela desmoronou. Por que você nunca foi parte da nossa vida?" A dor e a raiva se misturaram em sua voz, ecoando pelo ar tenso. "Porque o legado que deixei não é só um passado sombrio, é um passado cheio de escolhas difíceis. A história que você está prestes a descobrir está muito além do que imagina. Você não está pronto para aceitar." Ele deu um passo à frente, como se cada movimento carregasse todo o peso dos anos perdidos. E daqui, uma reviravolta se desenrolou em seus pés. Uma nova camada de segredos coloria cada palavra, tornando tudo sombrio e confuso. O homem encarou-a e, com a voz mais baixa, declarou: "O amor que uniu sua avó e eu não foi apenas um crime. Foi uma cruzada. E você está prestes a ser puxada para o mesmo abismo que todos nós tentamos escapar." As vozes murmurantes de todos ao redor cresciam, sentimentos de preocupação e medo se misturando. Ivana sentiu uma conexão inexplicável entre ela e esses mistérios que giravam em torno. Qual era a verdade por trás de tudo? O que mais tinha sido enterrado, esperando para emergir como um terrores indesejado? E mais importante, havia realmente uma maneira de escapar do que estava prestes a ser revelado. Ivana estava paralisada, com os olhos fixos no homem misterioso à sua frente. Sua mente mal podia processar o que ele acabara de dizer. Ele era irmão de sua mãe. Irmão! E o avô, um homem desconhecido, uma sombra em suas memórias, agora se revelava como parte de uma história terrível que se desenrolava diante dela. O peso da revelação a deixava tonta, mas seus pensamentos foram interrompidos por um grito angustiado de Beatriz. Como se a desconexão entre o que estavam prestes a revelar e a realidade em que estavam se tornava insuportável. O homem hesitou, mas antes que pudesse explicar mais, uma onda de confusão atravessou a multidão que cercava a ambulância. O que era isso? O horror crescia. "É melhor entrarmos", disse ele. A urgência na voz era palpável. Ivana fez uma expressão confusa, mas não hesitou. Com o diário de Beatriz esmagado em sua mão, ela se movia como um imã em direção à verdade que só estava começando a se revelar. Uma vez dentro, fechou a porta, sentindo a segurança das paredes familiares. O porão parecia chamá-la. A poeira dançava na fraca luz que entrava por uma janela pequena, como se o próprio lugar estivesse segurando a respiração. "Você está pronta para ouvir o que realmente aconteceu?" O homem questionou, enquanto suas mãos nervosas brincavam com uma corrente. Ivana assentiu. Sua determinação aquecia o vazio que as revelações anteriores deixaram em seu peito. O homem tomou um fôlego profundo. "Se vocês soubessem de quem eu sou, não teriam feito todo esse alarde." A tensão subiu, e a voz dele, por um breve instante, parecia quase familiar. "Dona Lourdes não é quem você pensa que é." "O quê?"
Ivana exclamou, o coração acelerando. Não pode ser! Ela não é sua avó, Ivana, ela é sua mãe. As palavras pairaram no ar como um rugido ensurdecedor. Ivana sentiu seu estômago revirar. Você está mentindo! Não faz sentido! Eu juro que é verdade! Você vai encontrar a prova nas cartas que sua mãe deixou para trás. Mas não é apenas isso. Ela estava tentando proteger você de um passado ainda mais sombrio. Nesse momento, o homem começou a contar uma história. Seu avô, na verdade, não era quem todos pensavam. Ele era um criminoso, e seus crimes, os segredos que envolviam a família, foram feitos para que você e Beatriz não tivessem que lidar com isso. Mas havia um outro motivo para ele não estar presente. Uma traição. Quando seu avô soube de um filho diferente, um filho que não era de Dona Lourdes, ele fez o impensável para manter isso em segredo. Ele o expulsou de casa. Um filho? Ivana repetiu, a mente girando. Você está dizendo que existe um irmão que eu nunca conheci? O homem assentiu, mas foi então que um movimento na porta atraiu a atenção de todos. Dona Lourdes enviou um olhar desesperado enquanto entrava. A expressão entre o medo e a raiva. Basta! Você não entende o que está fazendo. Ouvindo aquelas palavras, Ivana fez uma ligação instantânea. Você estava com meu avô, não estava? Você se envolveu no que aconteceu. E quem é esse outro filho? O que aconteceu com ele? Não posso revelar tudo agora, o homem disse, o olhar nervoso. Mas ele era a razão de toda a dor que sua mãe passou. E onde ele está agora? Ivana não queria deixar passar a oportunidade. Sua voz se elevava. Dona Lourdes respirou fundo. Se você souber quem ele é, a ligação que você tem com ele, isso pode colocá-la em perigo. Você não pode assumir essa responsabilidade. A tensão nas palavras da avó soava mais como uma advertência do que uma simples proteção. Pelo amor de Deus, mãe, o que você está escondendo? A raiva de Ivana era visível, mas o que se seguiu foi uma explosão de vozes do lado de fora. Logo um grupo de policiais entrou atropelando, exigindo que todos se dispersassem e tentassem controlar a situação. As vozes na multidão eram de confusão. Alguns olhares se voltaram para Ivana, com uma mistura de preocupação e alívio por ela estar ali. Ela está envolvida agora, tá vendo? O que você fez não pode permanecer escondido, gritou um dos policiais, refletindo uma verdade que Ivana não podia ignorar. Suspeitas de atividade criminosa dentro da sua própria casa. Ivana, precisamos que você nos acompanhe para dar depoimento. Outra voz se ergueu, e a cena ficou caótica. Fui eu quem mantive tudo isso sob controle. O que eu fiz foi para proteger a verdade, Dona Lourdes implorou. Enquanto a realidade de tudo o que conhecia começava a ruir ao seu redor. Os olhos de Ivana se arregalaram. A percepção da relação que sempre considerou tão pura estava se diluindo em um horror inesperado. Essa revelação estava mudando tudo, reforçando a ideia de que o pêndulo do passado a balançaria. Não importava quão comprometida estivesse em proteger ou esconder. O homem misterioso a encarou. Um sentimento profundo atravessava a sala naquele momento. A verdade parece pesada, mas juntas precisamos enfrentar isso. O que quer que tenha sido cometido no passado não se apagará. Mas agora é hora de fazer uma escolha. E, enquanto tudo isso se desenrolava diante dela, uma nova reviravolta se abria no horizonte. Não se tratava apenas de descobrir a verdade. Era como um jogo perigoso de tabuleiro, com cada movimento levando a outro, onde a cada passo surgiam novos mistérios e segredos a serem desvendados.
O que mais seria revelado? Uma batalha entre amor e proteção começava a se erguer. E Ivan, cada sílaba era um golpe, e uma onda de confusão tomou conta dela. Como poderia aquilo ser verdade? Ela queria gritar, queria entender, mas a urgência da situação pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Não pode ser! Isso é loucura! Ivana balbuciou, mas Dona Lourdes a interrompeu, os olhos cheios de medo e súplica. Ivana, você não sabe o que está dizendo. A verdade pode ferir, e eu fiz tudo isso para te proteger. Mas o assalto de vozes do lado de fora começou a crescer, policiais pedindo calma à multidão, enquanto a tensão aumentava. Ivana não conseguia desviar o olhar do homem. Havia algo de familiar naquele olhar, algo que a fazia sentir que toda a sua vida estava prestes a desmoronar. Antes que pudesse entender mais, a porta se abriu com um estrondo, revelando um homem sombrio que todos pareciam temer. Chega! Precisamos acabar com isso agora! Ele gritou, invadindo o espaço com uma presença ameaçadora. Seu olhar penetrante se fixou na figura de Dona Lourdes e, em seguida, quase como se tivesse um poder sobrenatural, caiu sobre Ivana. Quem é você? A palavra escapuliu dos lábios de Ivana, seu coração batendo fora do ritmo. Eu sou o que você deveria temer. E o que você não sabe sobre sua família é muito pior do que você imagina. Imediatamente, a sala parecia preencher-se com uma eletricidade. O homem misterioso esboçou uma reação, mas Ivana ficou sem palavras. Ela sentia uma erupção de emoções, medo, raiva, confusão. Ela precisava de respostas. Então, sem aviso, o homem sombrio deu um passo à frente. Eu sou o pai que você nunca conheceu, ele anunciou, como se fosse um golpe no estômago. O murmúrio na sala virou um turbilhão. Dona Lourdes palideceu e o corpo de Ivana ficou paralisado. Não, isso não pode ser verdade. O ar parecia ter sido expelido de seus pulmões. Um frio percorreu sua espinha e suas mãos tremiam. O homem era seu pai? Sim, Ivana, ele continuou, sua voz agora suave, porém carregada de um tom mendaz. Você não sabe o que realmente aconteceu com sua família. A verdade sobre mim e sobre sua mãe está profundamente enterrada. Dona Lourdes nunca foi capaz de lidar com isso. As palavras cortavam o ar como uma lâmina. Ivana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Toda a vida que conhecia desmoronava. E a história do crime? O que você fez? O homem hesitou por um momento, incomodado. As coisas que fiz foram para proteger você, para que o seu nome não fosse manchado pelo que eu sou. Depois, virou-se para Dona Lourdes. Você e seu segredo. Você destruiu sua vida e agora a dela também. Ver a avó, aquela mulher que sempre foi uma fonte de sabedoria e amor, agora, atrás das grades da verdade, a deixou completamente sem chão. Como você pôde guardar tudo isso de mim? A mágoa transparecia em sua voz, ouvindo a confusão girar ao seu redor. Ivana olhava o homem indeciso entre a dor e a raiva. Ele era a chave de segredos que a tinham mantido refém toda a sua vida. E nesse momento, um grito agudo rasgou o céu sobre eles. Um som familiar que fez seu coração parar. O que foi isso? Ivana exclamou, movendo-se em direção à porta. E antes que pudesse perceber, a realidade que conhecia começou a desmoronar.
Um carro da polícia se aproximava, sirenes piscando, trazendo uma maré de luz e caos. Ivana, não! Gritou Dona Lourdes, um pânico profundo nas palavras. Mas a curiosidade a puxava. Com um impulso forte, ela empurrou a porta. E ao sair, quase ficou cega com a luz refletida pelos carros. Lá fora, a cena era horrenda. Uma ambulância parou abruptamente e havia gritos e pessoas arrastadas. Então, a visão fez seu estômago revirar. Havia alguém caído no chão, ensanguentado, e quando os policiais o viram, o mundo de Ivana foi consumido pelas chamas do choque. O homem caído era o seu avô. Não, não pode ser! Ela sussurrou. O plástico ao seu redor parecia derreter, queimando sua consciência. O homem sombrio, seu pai, ficou em silêncio. Dona Lourdes caiu de joelhos, as mãos cobrindo o rosto, a dor estampada nas feições. Uma história de um amor proibido e um crime manchado de sangue agora se desenrolava sob seus pés. Ivana percebeu, naquele instante, que poderia estar no meio de uma cena de crime, uma verdade escondida, e que cada escolha feita antes as levara até ali. Quando tudo parecia claro, como uma verdade voltada para a luz, a escuridão se aproximava. E enquanto se agachava confusa e perdida, uma palavra escapuliu de sua boca. Por quê? O silêncio ao redor respondeu de forma sombria. As consequências da verdade estavam prestes a se revelar. Ivana sabia que nada seria como antes. Ivana estava paralisada, com os olhos fixos no homem que acabara de se identificar como seu pai. A revelação tinha uma força esmagadora. Você não pode ser! Murmurou, a dor se alastrando pelo seu peito. As sirenes da polícia ecoavam ao fundo, mas o caos à sua volta parecia distante. Tudo que ela conseguia pensar era no homem à sua frente, um estranho que, de repente, ocupava um lugar central em sua história. O homem a estudava, seu olhar misturando pena e uma intensidade que a fazia tremer. Eu sei que isso parece loucura, mas tudo que fiz foi por sua proteção. Não queria que você carregasse mais essa culpa. A verdade era pesada demais. Nesse momento, Dona Lourdes, de joelhos, cobria o rosto com as mãos. A fragilidade dela exposta de um jeito que Ivana nunca tinha visto antes. O que havia acontecido com a mulher forte que sempre conhecera? Ivana, eu fiz o que era necessário. Ela sussurrou, com a voz quebrada. Nunca quis que você soubesse sobre tudo isso. O que eu fiz foi para te poupar da dor. Da dor? Ivana gritou, a ira e a tristeza se misturando em seu coração. Você me manteve no escuro, vó. Como posso confiar em você agora? Por favor, entenda. A mão trêmula de Dona Lourdes buscou o chão, como se a sustentação tivesse abandonado sua vida. Eu não sabia como lidar com tudo isso. A morte do seu avô. Ele era um homem em desequilíbrio, vultoso e sombrio. Foi um acidente. E quando você nasceu, eu fiz tudo para que você não visse isso. Eu não queria que a história se repetisse. A tensão aumentava como uma tempestade pronta para explodir. Ivana olhou para dentro de si mesma, sentindo a urgência de libertar sua voz. O que mais está escondido, avó? O que mais? Por que tudo isso? Tudo isso é insuportável! Nesse instante, o homem deu um passo à frente. Certo, eu tenho um filho também. Eu não deveria ter me afastado. Mas eu não podia deixar que ele sofresse as consequências das minhas escolhas. Ivana olhou para ele, as palavras se entrelaçando com as lembranças que sempre teve.
As histórias contadas, os abraços calorosos. Então, onde ele está agora? O que você fez? Eles o levaram, uma vida de esconderijos, mas eu não os deixarei, não agora. A determinação no olhar dele acendeu uma centelha de esperança. Ouvindo isso, Ivana se lembrou de algo que sempre amou. A colcha antiga que sua avó usava, aquela com os retalhos coloridos que contavam histórias. Mãe, avó, será que há algo na colcha? Algo que me ligue a essa verdade? Com as lágrimas escorrendo pelo rosto, Dona Lourdes assentiu. Sim, vá, Ivana. Pode ser a resposta que você procura. E num movimento rápido, ela entregou um objeto pequeno, um cordão com um pingente que guardou como um segredo ao longo dos anos. Isso deve ser seu. Ivana sentiu a energia daquele objeto passar por suas mãos. Era uma parte de sua história. Eu tenho que entender. E enquanto a menina corria de volta para casa, os gritos se distanciaram, substituídos por uma sensação estranha de alívio. Naquele momento, ela não só buscava respostas, estava pronta para perdoar. Na sala, o cheiro característico da casa combinava-se com as memórias. E assim que pegou a colcha, um novo peso começou a deslizar. Olhando de perto, viu que havia uma pequena etiqueta com um nome. Mateus. Seu irmão. Quem quer que fosse, aqui estava a chance de curar feridas. Sentou-se, o coração aos pulos. O amor não revelado pulsava como um coração, e o eco das vozes de sua família se tornavam parte de sua própria história. Vamos, Mateus, murmurou, a respiração se tornando mais leve. Estamos prestes a nos encontrar. E embora toda a dor e a confusão pesassem sobre seus ombros, Ivana percebeu que não estava sozinha. Tinha sua avó e agora a chance de um novo começo. Algo dentro dela estava se curando. Uma memória de amor e conexão que poderia ser sentida em cada tramo daquela colcha. Enquanto os dias passavam, a história de Ivana começou a se entrelaçar com a de Mateus, sempre esperando por ela. As cartas se tornavam promissoras e a colcha se transformava num símbolo de proteção e reconciliação. As raízes familiares floresciam entre os segredos e cada lágrima que caía agora falava de aceitação. Por fim, a vida não se resumia ao que podia ser um crime ou um erro. Era sobre como amar efetivamente e mesmo entre os vestígios do passado, a esperança se elevava sobre a dor, trazendo juntos aqueles que deveriam estar unidos. Ivana percebeu que tinha força da herança familiar e as vozes de seus avós ecoando dentro dela. Para sempre, enquanto ela olhava para o céu, uma nova aurora se apresentava, uma segunda chance. Aproximou-se da câmera e, com um brilho intenso nos olhos, fez um pedido aos espectadores. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para ajudar o canal. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desenrolar tão inesperado. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Só os verdadeiros fãs podem medir o impacto que você causa aqui. Juntos somos mais fortes.